A todos. Boa noite. Eu acredito que esse encontro seja um encontro especial para nós, um encontro diferenciado. Nós temos algumas presenças muito boas para batermos um papo, conversarmos um pouquinho. Então, nós vamos falar um pouco sobre a experiência, as experiências religiosas e, sobretudo, a questão da tolerância religiosa. Nós convidamos o Frei Pedro para estarmos junto conosco, o Frei Maurício está aí também, mas o Frei Pedro vai falar um pouquinho sobre a perspectiva do diálogo religioso a partir da vida de Francisco, da vida franciscana e toda a experiência que o franciscanismo traz dentro dessa perspectiva do diálogo interreligioso, vamos dizer assim, e nessa perspectiva eclesial. Queremos ouvir um pouquinho o Frei Pedro falando. Também a Denise, ela é membro do Candomblé, ela também, depois ela pode se apresentar também, falar um pouquinho da experiência dela, dentro dessa perspectiva das religiões de matriz africana. Então, ela vai falar um pouquinho conosco sobre isso também. O Padre Tito, também padre ortodoxo, depois ele também vai se apresentar, falar um pouquinho sobre a experiência religiosa dele. Ele mora aqui em Piracicaba, conhecer um pouquinho, e ele vai se apresentar e falar um pouquinho nessa perspectiva do diálogo religioso, o que ele entende por tolerância religiosa, vamos dizer assim também. E também nosso amigo pastor Rodolfo Capri, ele também é teólogo, ele estuda agora, faz uma pós, né, pastor Rodolfo? Então, ele queria partilhar também um pouquinho, a gente convidou ele para falar um pouquinho dessa perspectiva sobre a tolerância, o diálogo religioso a partir da perspectiva de fé. Então, agradeço desde já a participação de cada um dos convidados, o Frei Maurício também está conosco, né? Poderia partilhar um pouquinho, e todos aqueles que estão nesta live. Desde já agradeço a presença de cada um. De fato, não há uma ordem, né, de alguém que possa falar, mas, de repente, nós poderíamos aí começar com... Eu vi que a Denise aqui não está ainda, ela está um pouquinho fora, ela acabou de ganhar o filho dela, então deve estar amamentando agora. Mas, de repente, o pastor Rodolfo pode iniciar conosco? Tudo bem. Lembrando cada um, assim, para a gente poder todo mundo fazer esse momento, de 15 a 20 minutos, tá bom? Ok. Tudo bem? Segue aquele plano, né? Eu posso falar Sim. a partir da minha experiência religiosa, né? Sim. Sim. Primeiramente, eu quero dar boa noite para todos e para todas que estão aqui presentes. Boa noite. Uma alegria estar com vocês. Agradeço o convite do Padre Danilo, né? Padre Danilo é alguém que nós estudamos juntos, nós descobrimos isso, né? Estivemos em alguns eventos de diálogo interreligioso, estudamos o ensino médio. Muito legal depois nos reencontrarmos. Padre Tito, tive o privilégio de conhecê-lo lá no Instituto Federal, nós estivemos participando de um diálogo. O Frei Pedro estou conhecendo agora, e a Denise é uma amiga querida também, professora, que já conheço de outras oportunidades. Eu me chamo Rodolfo, sou pastor batista, aqui na cidade de Piracicaba. Tenho iniciado uma igreja batista nova na cidade, que é a Igreja Batista, Igreja Alternativa. Então, eu venho de tradição protestante e falo representando os protestantes nessa mesa virtual de diálogo. E quero falar um pouquinho sobre o que nós pensamos, né? Como nós entendemos a liberdade religiosa e a importância do diálogo interreligioso. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a denominação da qual eu faço parte, né, os batistas. Então, nós somos da segunda geração daquilo que é chamado de Reforma Protestante, 1517, na Alemanha, né? Acho que todo mundo sabe, todo mundo já conhece, ouviu falar, e que tem a principal figura, né, conhecida, o Martinho Lutero. E por conta da Reforma Protestante surgiram muitos movimentos protestantes na Europa.
E esses movimentos, né, alguns autores costumam, eu acho que de forma acertada, chamar de reformas protestantes, né? Nós não falamos de uma reforma protestante, mas de reformas protestantes, porque em cada país onde se processou esses movimentos religiosos de protesto, naquele contexto do século XVI, em cada localidade foi de um jeito. Então, nós falamos de reformas protestantes. Os batistas, eles são originários do movimento chamado separatista inglês. É um movimento que sai dos puritanos e depois surge esse movimento na Inglaterra, dos separatistas ingleses. Eles não concordavam com a postura do poder político que vigorava na Inglaterra, que tentava, de certa forma, ter o controle de todas as atividades e expressões religiosas. Os separatistas ingleses não concordavam com isso. Eles eram a favor de uma maior autonomia dos indivíduos e também que as comunidades cristãs, no caso das protestantes, tivessem um ambiente mais democrático. E aí houve perseguição, está na história, e aí algumas pessoas, alguns grupos de separatistas tiveram que sair da Inglaterra. Um pequeno grupo desses separatistas vão para a Holanda, isso no início do século XVI, do século XVII, e em 1612 tem o primeiro encontro daquilo que viria a ser o embrião da Igreja Batista, né? Então, em 1612, a Igreja Batista ela é fundada na Holanda. Então, tem até um ícone, né, que é o John Helwys e o John Smith também, que foram dois grandes líderes. E aí surge a Igreja Batista na Holanda, em 1612. Os batistas têm uma visão, a denominação batista, tem uma visão muito substancial acerca da liberdade religiosa e do diálogo interreligioso. Então, o Thomas Helwys, que foi um dos fundadores da Igreja Batista, em 1612, quando a Igreja Batista ela se inicia, ele escreveu um livro, e inclusive ele foi preso por conta deste livro. Ele escreve um livro falando sobre liberdade religiosa, e neste livro ele clama por liberdade religiosa, inclusive para os católicos apostólicos romanos, né, que são vocês, grande maioria. Então ele tinha uma visão muito aberta acerca da liberdade religiosa. Ele escreve esse livro falando sobre liberdade religiosa e por conta disso ele é preso. Em 1615 ele morre, ele é morto por causa disso. Então a Igreja Batista nasce de um contexto em que os seus membros, seus primeiros membros, lutavam por liberdade religiosa. Então esse é o cerne, eu falo da minha denominação, né, denominação batista. A Igreja Batista ela tem um conselho mundial de igrejas, e esse conselho, na verdade, ocorreu o primeiro encontro em 1948. Deste encontro mundial de igrejas, foi o primeiro encontro mundial das igrejas batistas. Deste encontro surgiu a Aliança Batista Mundial, que é uma aliança muito aberta, tem um procedimento ecumênico muito grande, inclusive tem um diálogo muito bom com os católicos apostólicos romanos, é um diálogos maravilhosos. Então eu creio que a gente se dá bem olhando assim para as lideranças, né, tanto do catolicismo quanto do catolicismo romano, quanto das igrejas batistas. Inclusive teve um grande líder batista que ele foi líder desse Conselho Mundial de Igrejas, né? E ele era alguém que acreditava muito na liberdade religiosa. Então os batistas têm esse lastro histórico calcado na liberdade religiosa. Por exemplo, a primeira declaração doutrinária dos batistas, que ela data do século XVII, 1648, a primeira declaração dos batistas, ela tem 19 parágrafos, e o 15º parágrafo fala sobre liberdade religiosa. Então, os batistas têm alguns princípios, né, da denominação. Um dos princípios é a separação entre igreja e Estado,
um princípio maior dos batistas é absoluta liberdade de consciência do indivíduo, e por conta dessa crença, né, deste princípio de que todos os indivíduos têm absoluta liberdade de consciência, é que nós acreditamos que todas as pessoas têm liberdade de culto, todas as pessoas têm liberdade de praticar a sua fé sem ser rechaçada por isso. Então, esse é o lastro histórico da denominação da qual eu faço parte. Então, nós participamos de mesas de diálogo interreligiosos. Eu, particularmente, gosto muito, sempre quando tenho uma oportunidade, eu marco presença. Acreditamos que todas as pessoas têm liberdade, têm o direito de professarem a sua fé, de discordarem de pontos, inclusive pontos que nós defendemos. E acredito que esse é o caminho que nós temos para trilhar como cidadãos. Cidadãos que vivem na mesma esfera política, né? Nós vivemos na polis, então nós precisamos aprender a respeitar uns aos outros, a respeitar a liberdade de cada indivíduo, a liberdade das pessoas, de acreditarem no que elas acreditam, né? No que elas acham que é fidedigno, de que é razoável. Então, nós nos posicionamos dessa forma. Para concluir a minha fala sobre essa questão da liberdade religiosa, eu acredito que é muito importante nós, todos aqui que somos cristãos, de várias tradições, né? Vocês são católicos, na grande maioria, católicos apostólicos romanos. Temos o Padre Tito, né, que representa a Igreja Ortodoxa, a Denise, que vem do Candomblé. Então, a maioria de nós aqui somos cristãos e precisamos entender que o debate acerca da liberdade religiosa, ele acontece dentro do cristianismo. O debate acerca da liberdade religiosa acontece, essa questão da tolerância religiosa, muitas vezes nós não gostamos do termo, né, tolerância religiosa, mas tolerância religiosa é algo que é levantado dentro do contexto cristão. Então, por conta das guerras de religião, os cristãos brigando entre si, então houve um cansaço por conta disso, e aí começou-se a se falar em liberdade religiosa, em tolerância religiosa. Então, isso é uma coisa interessante da gente lembrar, né, historicamente falando, que este é um tema que surge dentro do cristianismo. Então, é algo que tem a ver com a gente, nós que somos cristãos das mais variadas profissões de fé. Então, nós precisamos resgatar esse tema da tolerância religiosa, da liberdade religiosa, do diálogo interreligioso, porque é algo que tem a ver com a nossa tradição, tem a ver com a nossa história. Né? Tudo bem que vem ali, a partir do século XVII, né? esse debate acerca da tolerância religiosa, mas nasce do nosso meio cristão. Então, gostaria de frisar isso. E também gostaria de pontuar o seguinte: o diálogo interreligioso é de extrema importância. Eu acredito que a sociedade ela ganha quando líderes religiosos se assentam à mesa para conversar, se assentam à mesa para dialogar, e porque existem questões que são muito importantes. Existem questões maiores do que nós mesmos. Por exemplo, a promoção da justiça social. Os líderes religiosos precisam se sentar, eu acredito nisso, precisam se assentar à mesa para conversar, não só para conversar também, mas digo mais, para ir um pouco mais além. Precisamos ter comunhão, precisa comer junto. Líderes religiosos, dos mais diferentes vertentes, comer junto, bater um papo, se abraçar, agora não, né, com a Covid, mas, sabe, se abraçar, a gente precisa ouvir uns aos outros e juntos nós precisamos propor soluções, pensar em soluções para essas grandes questões que são maiores do que nós, como a promoção da justiça social na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, a preservação do meio ambiente. Os líderes religiosos precisam se assentar para conversar sobre essas questões. A preservação do meio ambiente, a inclusão das minorias. Existem minorias sociais, pessoas que sofrem muito, que precisam ser abraçadas pelas nossas comunidades de fé, e nós precisamos nos assentar para conversar qual é a solução, o que podemos fazer como liderança religiosa para acolher essas pessoas. Nós, né, que independente das tradições de fé, nós cremos no Cristo.
Nós cremos no Cristo. Nós declaramos o nome do Cristo. Então, nós precisamos agir segundo Cristo agiu. Andar como ele andou. Então, eu acredito que é importantíssimo o diálogo interreligioso para que essas questões avancem. E quando nós nos assentamos para dialogar como agora, ainda que de modo virtual, a sociedade ganha, as nossas comunidades de fé ganham, isso é enriquecedor, a gente aprende um com o outro. Então, eu acredito que dessa forma nós prosseguiremos e juntos, né? Prosseguiremos juntos como irmãos em Cristo. E eu acredito que espaços como este aqui, são importantíssimos. Então, eu quero parabenizar todos aqueles que estão organizando este evento pela oportunidade. Amém? Agradeço. Rodolfo, obrigado pela fala. Depois nós teremos as perguntas, nós deixaremos por último, né? Se alguém depois tiver alguma pergunta ao Rodolfo. A Denise voltou, né, Denise? Ela ganhou um bebê faz alguns dias, né? E agradeço mesmo o esforço seu de cuidar do bebê e ter um tempinho aí para partilhar um pouquinho. Pode ser você, Denise? Vamos conversar um pouquinho. A Denise, ela representa, né, as religiões de matriz africana, né? Ela é do Candomblé. Conheci ela em um evento, uma pessoa muito sábia, que ela partilhasse um pouquinho essa questão da tolerância, da intolerância religiosa, um pouquinho da sua experiência, né, da sua participação dentro do Candomblé e, sobretudo, dentro do espaço na sociedade. Boa noite, Denise. Boa noite, desculpa, tá? É que ela acordou bem agora, mas aí já deu uma controlada, ela tá com a minha mãe, né? Se eu der uma saidinha assim é porque ela chorou mesmo, tá? Eu ganhei ela faz 9 dias, então ela tá bem recém-nascida. Tá? Mas eu falei, apesar disso, falei, não vou deixar de participar. Obrigado pelo convite, né? Adoro esses debates, eu acho que mais do que nunca é importante a gente estar conversando sobre isso. Uma sociedade que está cada vez mais intolerante com o outro, na religião, com o vizinho, é questão política, onde não consegue mais ter diálogo, né? Parece que o mundo virou de ponta cabeça assim, de repente. Então, nós estamos passando por momentos bem difíceis. E falar de religião, então, num país onde tem uma Constituição liberdade religiosa, né? A gente está vendo que isso não está acontecendo no dia a dia, principalmente na religião do Candomblé, tá complicado. Não só o Candomblé, como na religião de Umbanda, pessoas também que frequentam outras denominações que não sejam o cristianismo, mas em relação a religiões afro-brasileiras, nós estamos muito preocupados em relação a essa intolerância religiosa com o outro. Dados estatísticos, desde 2018, até o momento, nós estamos com mais de 500% de atentado contra terreiros, tá? Então, de entrar, queimar, proibir as giras, né, que ocorrem, fechar templos, e isso está deixando nós angustiados, porque não fala na televisão, não fala na mídia. De vez em quando num jornal dá uma nota, mas isso está acontecendo constantemente, a cada minuto. Então é preocupante, né? Cadê então esse respeito com o outro? Cadê então a intolerância religiosa com o outro? E quando se fala em candomblé, a religião ela ficou demonizada, né? Infelizmente, para tentar esconder a história do negro no Brasil, então começou a colocar elementos negativos. E não é isso. Quem é do candomblé, quem estuda o candomblé, quem já pelo menos passou por ele, sabe que é uma religião voltada pela natureza. Tudo que a gente consome, seja um sacrifício que tem que ser feito por algum orixá, não é desperdiçado. É dado para todo mundo na comunidade. Quando tem uma festa, todo mundo compartilha dessa festa, porque é dessa força, desse sacrifício, desse orixá, que você vai ter força para conseguir vencer suas batalhas, sua saúde, seu emprego. Não é coisa do mal. Infelizmente,
foi colocado na nossa sociedade que tudo que é relacionado ao negro, principalmente na religião, é maldade, é feio, né? Não presta, entendeu? É coisa inventada, e não é. Então, é uma religião muito bonita, é uma religião voltada pela dança, então, cada orixá tem a sua própria dança, tem o seu significado, né? Nesse período de pandemia, por exemplo, hoje é segunda-feira, hoje é dia de Obaluaê, que é o orixá da saúde. Então, todos os terreiros do Brasil inteiro se unem 9 horas da noite para fazer uma oração para Obaluaê, está ajudando também a controlar essa epidemia no mundo. Então, quer dizer que nós também temos essa questão de preocupação social e também religiosa dentro do terreiro. A gente vai aprender o que é o candomblé no terreiro, tá? Tem diferença da Umbanda e do candomblé? Um dia posso até dar uma palestra, que é um pouquinho mais longo para explicar, mas tem muita, tá? A Umbanda ela é a origem do candomblé, então ela vai ter uns elementos mais voltados para o catolicismo, e o candomblé é o candomblé mesmo, não vai misturar. Aí muitos falam assim, nossa, mas tem orixá, por exemplo, Oxum, que se assemelha a Nossa Senhora Aparecida, então é sincretismo. Não, o candomblé não é sincretismo, não existe sincretismo no candomblé, apenas na Umbanda, tá? Oxum é Oxum e Nossa Senhora Aparecida é Nossa Senhora Aparecida, com todo respeito também, tá? Por quê? Naquele período, na escravidão, né, para não morrer, para aceitar o catolicismo, né, o cristianismo, na verdade, naquele período, então o negro se convertia, mas praticava suas ações, né, no interior das senzalas. E muitos desses senhores, naquele período, quando precisava de alguma coisa, procuravam falar com esses orixás também, orientação. Então, e isso foi crescendo em toda a história. O forte do candomblé é na Bahia mesmo. Quando eu te falo, a gente quer conhecer o candomblé, tem que ir para a Bahia. Entendeu? Porque a raiz de tudo é lá, né? O Brasil começou na Bahia. Então, Salvador tem toda essa origem negra, essa coisa forte. Você não vê tanta intolerância assim como a gente vê nos outros estados. Então, a gente tem que estar tentando preservar nossa história. E mais do que nunca, vários fóruns, várias discussões. Hoje, as pessoas das religiões afros perderam medo de denunciar, de ir atrás dos nossos direitos, de ter nosso respeito. O ano passado teve uma coisa muito chata em Campinas, numa festa, né, de candomblé, várias pessoas de uma determinada religião entrou, quebrou tudo, machucou as pessoas. E aí, em virtude a isso, o Ministério Público de Campinas fez com que essa igreja fosse uma vez por mês lá no centro com a mãe de santo aprender o que é o candomblé, que aprendeu o respeito e a liberdade religiosa com isso. Então, resumindo, o que a gente quer apenas? Respeito. É uma religião igual a todo mundo, tem as suas rezas, tem a sua oração, tem a questão de dias que tem que ser cumprido. Então, não é nada do que todo mundo fala, é apenas uma religião voltada para a natureza. Tudo que a gente faz volta para a natureza, porque é dela que a gente se alimenta. Então, é dela que tem que estar sendo preservado. Então, esse bate-papo de intolerância, de saber, né, o que entender um pouquinho dessa religião que ainda é demonizada no Brasil é muito importante. Obrigado, Denise. Né? Depois, se alguém tiver também algo para perguntar a Denise, a gente deixa por último. Queria convidar o Frei Pedro também para dar uma palavra para nós. O Frei Pedro mora lá no Seráfico, né, Frei Pedro? Seja bem-vindo, boa noite. Olha, eu moro aqui na Casa do Postulado, né? Ah, sim. E ao lado do Centro Franciscano, que é o Seráfico. Sim. Eu entendi que era uma aula e preparei uma aula. Não sei se era por aí, né? Bom, eu tinha preparado uma apresentação PowerPoint, mas aqui não tenho eu não tenho permissão para usar
o compartilhamento de tela. Frei, eu já coloco o senhor como anfitrião também. Aí o senhor consegue, tá bom? Só um momento. Tá. Pronto, pode usar. Uhum. Já conseguem ver minha tela? Ainda não. Conseguem? Não, Frei. Não. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Agora sim. Tá. Tá. São Francisco e o sultão me comentavam que era essa a ideia do nosso encontro. Então, eu fiz em 3 partes. Primeiro, um processo anterior de Francisco. Francisco queria ser um cruzado, um cavalheiro, né? E nesse processo de jovem, ele, então, conhece toda a questão da cavalaria e entra nesse processo de cavalaria. Tem até um livro interessante do Frei Mazuco, que mostra Francisco, o homem cortês. Ele pega os 10 pontos da cavalaria e coloca na vida de Francisco, né? Da honestidade, da humildade, do serviço aos pobres, enfim, tudo isso. Queria começar com o texto de Tiago, que diz assim: a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, compreensiva, conciliadora, cheia de misericórdia, de boas obras, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam a paz. Este é o centro da vida de Francisco. Francisco se converte depois da guerra contra a Perugia, depois da prisão. Eu digo que entra num processo de depressão muito forte. Nesse processo de depressão, ele encontra consigo mesmo e, encontrando consigo mesmo, ele encontra com Deus. E ele escreve no seu testamento exatamente isso. O Senhor deu a mim, Frei Francisco, começar a fazer penitência assim. Ele tinha muito medo dos leprosos e parecia difícil estar no meio deles. Mas o Senhor fez com que ele fosse no meio dos leprosos e ali fizesse transformar em doçura de corpo e de alma. Isso é fundamental. Para o diálogo religioso há uma necessidade de uma transformação de corpo e de alma, né? Ouvimos agora a Denise falando do candomblé, né? O candomblé é a religião do corpo, né? Da dança, da expressão. Então, isso é muito importante. Depois, ainda, o centro da vida de Francisco vai ser quando ele encontra, na festa de São Matias, numa missa, este evangelho. Vão pelo mundo sem levar nada. Sem levar nada. E eu gosto muito desta expressão. Vão pelo mundo sem levar cinto, nem mochila, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bastão. Por que se levava bastão no meio do caminho? Todo mundo fala, porque ficava muito cansado. Não. Se levava bastão para bater nos lobos e nos ladrões. E Francisco, então, já a partir daí, transformado em homem de paz, não leva bastão consigo. E ele vai dizer isso, né? Aonde nós formos, digamos, paz a esta casa. Tanto que a nossa expressão de saudação é: o Senhor lhe dê a paz. Esta é a expressão dos franciscanos. Os irmãos da Ordem Terceira, eles usam muito a expressão paz e bem, né? Mas nós
usamos a expressão "o Senhor lhe dê a paz", que está no Testamento de Francisco. Aí, na construção da ordem, ainda lá no início, ele vai incluir este trecho numa primeira regra que não foi aprovada pela Santa Sé. E ele vai dizer exatamente o que diz o Evangelho de Mateus 10. E em cada lugar que entrarmos, digamos, a paz esteja nesta casa. É essa paz que vai levar Francisco em missão. Eu gosto muito de comentar, muitos de vocês conheceram Frei Carlos, né? Frei Carlos, agora ele é nosso conselheiro geral, está em Roma, e ele trabalhou muitos anos aqui em Piracicaba, né? Sobretudo com com equipes de Nossa Senhora. Mas ele foi responsável pelas missões. E eu era motorista, porque ele não dirigia. E levamos televisão, aquele tempo era do vídeo ainda, né? Levamos vídeo, televisão, um montão de coisas. Chegamos na comunidade, não tinha luz elétrica. Então, aí eu comecei a perceber, Francisco tem razão, nós não temos que levar nada. O que a gente precisa levar é a paz. Esse é o centro da pregação de Francisco. Depois ele vai ter este encontro com o Islã. Aqui eu tenho esse vídeo, esta apresentação, eu usei o ano passado na festa nossa de São Francisco, dos 800 anos, então queria reproduzir, são 2 minutos, de uma oração islâmica, que tem muito a ver conosco.
Então, como não entrar em contato com esta religião, que tem na sua própria bagagem cultural este respeito, né, à figura de João, à figura de Jesus e de Maria. Então, isso nos abre aí um leque de possibilidades de conversação. E Francisco aproveita disso, né? Somos filhos da mesma origem, somos todos filhos do pai Abraão. E o pai Abraão, pai comum de todas as religiões, seja o Islã, seja o judaísmo e o cristianismo, nos traz esta unidade para conversar. Somos filhos do mesmo pai que devemos adorar. Este é o ponto em que Francisco vai chegar no sultão. Então, Francisco sai de Ancona e vai até o Egito, onde está aqui havendo um conflito com a cruzada e os muçulmanos. Esta viagem de Ancona até Damieta, nós temos aí várias imagens, e nesta área já vive Frei Elias, que para nós vai ser o segundo Francisco, não é? Ele vai assumir a ordem quando Francisco deixa a ordem, e também ele já está nesta área fazendo a evangelização. Aqui está o mapa, né? Os interesses, tanto eclesiais como de cardeais e de nobres na guerra, porque sempre há despojos de guerra, né? Então, aí nós vamos ver o interesse comercial. Aqui está um quadro explicando isso. A destruição de parte de Damieta. Depois, João de Brenne, que vai ser o imperador de Constantinopla e vai estar aí à frente deste período. E Francisco chega nas cruzadas. E ele chega exatamente para conversar com o sultão Malik al-Kamil, que é neto de Saladino, que invadiu Jerusalém, né? Que ocupou Jerusalém e transformou toda essa área em islâmica. Depois, também, nós temos alguns documentos da época, por exemplo, das Crônicas de Ernoul, que são textos árabes, mostrando esta atitude de Francisco frente ao sultão. Aqui uma visão do lado muçulmano da época, e este é um encontro famoso entre Francisco e o sultão. É um quadro que o ano passado teve muita força na comemoração dos 800 anos. Jacques de Vitry é o bispo da região que vai mostrar toda a questão na história orientalis da presença de Francisco junto ao sultão. E este é o chifre, um corno, né, que o sultão presenteou Francisco na saída do encontro. Tudo isso leva a nós pensarmos qual era a intenção de Francisco. Francisco foi para conversar com o sultão, sem nenhuma preocupação de convertê-lo. Às vezes, o nosso diálogo religioso fica nesse proselitismo de querer converter o outro para a minha religião. E Francisco não tinha essa preocupação. A preocupação de Francisco era mostrar que o mesmo Deus expressava-se em Jesus Cristo. E que através das ações dele de paz e as ações dele de caridade, ele podia convencer a não haver a guerra.
Esta era a intenção de Francisco. Porque a guerra é mal para todos, qualquer tipo de guerra. Qualquer tipo de guerra, seja a guerra de marido e mulher. Às vezes a gente não para pensar nisso, que é uma guerra também. A Denise comentava, entre vizinhos, entre irmãos da mesma casa por causa de Bolsonaro e outras coisas. É ridículo isso. É hora de nós começarmos a pensar que há uma possibilidade de paz. E isso era a ideia de Francisco. Vamos pregar a Jesus Cristo que diz, o Senhor, a paz esteja com vocês. E exatamente é esse, como disse o pastor Rodolfo, é o ponto de unidade dos nossos diálogos, do ecumenismo, da mesma casa. Não é? Eu vejo por aí. E Francisco já nos ensinou isso há 800 anos atrás. Depois há um pós-encontro. Não ficou grátis este encontro para Francisco. Francisco trouxe esse encontro para a vida dele e escreveu esse louvor ao Deus Altíssimo, baseado em alguma oração que ele escutou lá neste encontro. E se nós vamos fazer uma análise literária desse texto, a gente vai ver que tem muito a ver com a presença do louvores a Deus que fazem os irmãos islâmicos. E na própria regra, ele vai incluir um parágrafo dizendo que como nós devemos ir até eles. Eis que envio vocês no meio de lobos, portanto sejam prudentes. E aí ele vai dizer, não vão litigar, não vão comprometer-se em fazer inimizades. Vaiam e vivam no meio deles. E através do seu exemplo você vai convertê-los, não pela palavra. Porque às vezes as palavras não comovem, mas os exemplos arrastam. E esta era a ideia de Francisco. E ele vai dizer aqui na mesma regra, se for necessário, preguem. Mas se não for possível, preguem com a vida de vocês. E ainda ele vai escrever uma carta aos governantes dos povos, e nessa carta ele vai pedir para que nós tenhamos esses tempos de oração. Então, vai surgir aquela bela oração que fazemos todos os dias, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde, a famosa Ângelus. Francisco pede para que toquem os sinos das igrejas, assim como sobe no minarete, como chama lá, o irmão que canta a hora da oração, eu esqueci o nome dele. Ele sobe no minarete e grita, todos voltados a Mecas, vamos rezar. Ele pede para que os prefeitos, as autoridades, os padres toquem o sino. E aí nasce essa necessidade de fazer oração. Veja que até o próprio Islã vai influenciar numa tradição nossa. E hoje nós fazemos a oração do Ângelus. Então, tudo isso faz parte deste processo de diálogo que Francisco faz. E aí um quadro fantástico, né, do Portinari, para a gente encerrar essa nossa exposição. Muito obrigado. O Senhor lhes dê a paz. Está sem voz, Danilo. Danilo sem voz. Isso. Obrigado, Frei, pela palavra. Queria convidar agora o Padre Tito para partilhar conosco. Boa noite, Padre Tito.
Padre Tito? Tá sem som. Isso. Boa noite. Noite. Boa noite, Frei Pedro. Prazer em vê-lo. Prazer todo meu. Prazer. Lembranças dos rapazes aqui. Oh, com certeza. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, gente, do que eu entendi da nossa intenção aqui, existem duas discussões que estão colocadas. Não? Uma é a respeito do ecumenismo e outra é a respeito do diálogo interreligioso. São duas coisas diferentes. Não? O ecumenismo ele tem origem no século XVIII, não? E ele surgiu principalmente no seio das igrejas protestantes, como o nosso querido Rodolfo colocou muito bem. A Igreja Ortodoxa, eu não sei se vocês conhecem, eu estou vendo aqui que tem 53 participantes. A maioria das pessoas não sabe muito bem o que é a Igreja Ortodoxa. Eu vou fazer uma rápida explicação, muito rápida. A Igreja Ortodoxa, ela nasce com os apóstolos, né, no dia do Pentecostes, e ela caminha, na verdade, como uma igreja unificada que estava dividida em 5 patriarcados. Dividida por razões meramente administrativas, não significava uma divisão eclesial, nem dogmática, nem teológica. Eram os patriarcas de Antioquia, Jerusalém, Alexandria, Constantinopla e Roma. Todas as decisões dentro da igreja sempre foram decisões conciliares, inclusive conforme o primeiríssimo concílio, que é aquele formado pelos apóstolos quando Pedro e Paulo, inclusive, dialogam e tem toda aquela história que a gente conhece. Então, durante 10 séculos, a igreja foi uma única igreja, não havia nem Oriente, nem Ocidente, né? E todos tomavam todas as decisões em conjunto. Porém, as distâncias, elas são fatores muito importantes quando se trata da união das coisas. E as igrejas de Alexandria, Antioquia, Jerusalém e Constantinopla eram muito próximas. Como se diz, era um tirico de espingarda de uma para outra, né? E Roma era muito distante. Além de Roma ser muito distante, Roma vinha de uma tradição latina, vamos dizer assim, ela estava mergulhada no seio do Império Romano, não? E recebeu essa herança romana, enquanto que as demais igrejas, as igrejas do Oriente, sofreram muita influência da cultura grega. Haviam, então, pequenas diferenças que acabaram se transformando em diferenças dogmáticas, em diferentes entendimentos da teologia e assim por diante. No ano de 1054, essas diferenças estavam efervescendo, podemos dizer assim, e isso resultou numa briga na qual o Papa excomungou o patriarca de Constantinopla. 2 emissários do Papa interromperam uma liturgia que estava acontecendo em Santa Sofia e entregaram um documento do Papa de Roma ao patriarca de Constantinopla, informando que ele estava excomungado. O patriarca de Constantinopla, por sua vez, escreveu no verso do documento: excomungado está você.
excomungaram-se mutuamente, fizeram que nem as crianças fazem, fizeram assim, e não brincamos mais. As igrejas se separaram. No Ocidente, eles chamam isso de cisma do Oriente. No Oriente, nós chamamos de cisma do Ocidente. Dentro da nossa visão, a Igreja de Roma se separou das suas 4 irmãs, que permaneceram onde sempre estavam e continuaram fazendo o que continuavam fazendo sempre. Daí o nome que elas receberam de ortodoxas, porque elas permaneceram sem alteração. Muito bem. A Igreja Ortodoxa, ela conserva, então, o legado mais antigo, sem alterações, vamos dizer. Tá? Não vou dizer que o legado de Roma não seja antigo. Claro, os 2 legados são tão antigos quanto. Mas a Igreja Ortodoxa é muito apegada a essa origem. Então, a nossa liturgia é a mesma liturgia desde o século IV. As nossas vestes sacerdotais são as mesmas vestes. Os nossos cantos são os mesmos cantos. A nossa Bíblia é a mesma Bíblia. Então, é muito complicado esse entendimento entre as 2 igrejas. Quanto mais entre a Igreja Ortodoxa e as igrejas, denominações protestantes, que são mais tardias ainda. Tá? Eu estou dizendo isso não pela minha posição, mas eu estou dizendo isso pela posição oficial dos patriarcados ortodoxos. Os patriarcados ortodoxos desconhecem o ecumenismo. Eles nem consideram o ecumenismo. Porque as nossas diferenças não são meramente divisões geográficas, políticas, históricas e culturais. São diferenças teológicas, diferenças dogmáticas, que são praticamente insuperáveis. Dentre essas diferenças, a mais conhecida talvez seja a do filioque, que todo mundo sabe o que é. Nós temos também a questão do primado de Roma, né? Alegadamente na figura de Pedro, embora esse primado não conste de nenhum documento, de nenhum concílio. Ele aparece esporadicamente numa carta, numa opinião isolada e tal, mas ele nunca foi expresso em decisões sinodais. Né? Com relação aos protestantes, por exemplo, né, o reconhecimento da veneração de Nossa Senhora. Nossa Senhora, para nós, e também para os católicos romanos, é uma figura importantíssima. Né? É completamente desproposital a afirmação de que Nossa Senhora seria uma mulher como qualquer outra. Eu, pessoalmente, não conheço nenhuma mulher que tenha dado à luz a Deus. Isso já torna Nossa Senhora um pouco diferente das outras mulheres. Podemos discutir, você adora Nossa Senhora? Não, eu venero Nossa Senhora, o que é uma coisa muito diferente. Né? Então, o ecumenismo, ele esbarra em barreiras que não são transponíveis, porque não depende de nós, homens. Mas a tolerância religiosa, o diálogo interreligioso, já é uma coisa completamente diferente, porque nós estamos dialogando num outro nível. Eu não posso abrir mão dos dogmas da Igreja Ortodoxa, eu não posso abrir mão da teologia ortodoxa. Isso está fora de questão. Mas nós temos a outra face da Igreja, que é a Igreja que se volta diretamente para o mundo.
essa igreja que se volta para o mundo, que é um mundo diverso, que é um mundo plural, que é um mundo é o mundo das diferenças de todos os homens, diferenças essas que têm se acentuado, né, na mesma medida em que as pessoas convivem mais, e isso tem criado uma série de conflitos locais, né? Vocês sabem os conflitos que acontecem na Europa em função da presença dos muçulmanos, na França, na Inglaterra, na Holanda, né? Em outros países. Então, o diálogo interreligioso é um fator extremamente positivo dentro desse quadro. É preciso dialogar, não? É preciso que a gente busque soluções para o mundo. É preciso que a gente se arme de essa transformação de corpo e alma que o Frei Pedro mencionou. Não? É preciso que a intolerância, o racismo e todos esses fatores, por exemplo, que geraram a perseguição, e a palavra é perseguição mesmo, às religiões de matriz africana, que tudo isso seja superado. Agora, como disse a Denise, o candomblé é uma religião da natureza, né? Nós não podemos dizer o mesmo do cristianismo. O cristianismo não é uma religião da natureza. Ele tem outras premissas, né? Se eu for tratar, por exemplo, com um budista, eu tenho que levar em consideração que ele é aquilo que os ocidentais gostam de definir como uma religião sem Deus, né? E talvez daí venha, inclusive, grande parte do sucesso do budismo no Ocidente, porque uma pessoa que é deísta ou teísta se sente muito à vontade em adotar o budismo, porque o budismo fala da superação do sofrimento, da busca da paz de espírito, etc., etc., e não coloca em questão a existência ou não existência de um Deus. Fala da paz interior e ficamos por aí. Isso é o que as pessoas conhecem do budismo, pelo menos, porque, na verdade, o panteão budista tem uns 300 mil deuses, né? E deusas, né? Mas as pessoas preferem passar isso de lado. Tem, inclusive, uma deusa, que é Kuan Yin, que é uma deusa da misericórdia, que se assemelha muito à Nossa Senhora, que não é Nossa Senhora, é outra coisa. Existem semelhanças, né? Como se o pessoal pegasse, por exemplo, Brahma, Vishnu, Krishna, são três. É uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem nada a ver. Brahma, Vishnu, Krishna é o princípio supremo, o princípio conservador, o princípio transformador. Isso não tem nada a ver com o Pai, Filho e Espírito Santo, nem está no mesmo nível, nem pertence à mesma ordem de pensamento. Então eu não posso, por exemplo, adotar o hinduísmo porque eu vou estar fazendo uma colcha de retalhos. Certo? Cada religião, cada fé tem o seu campo, o seu terreno, o seu povo. Como diriam os budistas, o Buda, o Dharma e o Sangha. Ou seja, o Buda, né, o grande mestre, o Dharma, que é a lei, e o Sangha, que é a comunidade. Cada denominação religiosa, cada expressão religiosa, sempre vai constar Buda, Dharma e Sangha. Não são miscíveis. Nós não temos como misturar essas coisas. E é por isso que o ecumenismo ele só pode existir dentro de denominações que tenham os mesmos princípios dogmáticos e teológicos. Por isso, por exemplo, posso estar errado, o Rodolfo pode me corrigir, que o ecumenismo dentro das igrejas protestantes é muito mais fácil de ser atingido,
porque as igrejas protestantes partilham, todas elas, de um modo de pensar semelhante. Tá? Já não fica muito difícil você falar no ecumenismo entre católicos romanos e protestantes, na medida em que os protestantes não aceitam, não vou dizer nem a figura de Nossa Senhora, a teologia de Nossa Senhora. Então, isso cria uma dificuldade. Cria uma dificuldade no sentido do ecumenismo. No sentido do diálogo interreligioso, não cria dificuldade nenhuma. Continuamos a conversar. Por quê? Porque a compaixão é a mesma, o amor é o mesmo, a dor diante do sofrimento dos irmãos é a mesma. Certo? Então, eu me sinto muito à vontade dentro do diálogo interreligioso. Eu converso com todo mundo, eu me sinto muito bem. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de trocar ideias. Eu admiro muito os rituais. Entende? Eu gosto demais, tanto dentro do candomblé quanto dentro da Umbanda. Eu admiro esses rituais. Eu gosto das danças, eu gosto dos tambores, eu gosto dessa brasilidade que o candomblé nos traz, né? Que a Umbanda nos traz. Eu gostaria até que o cristianismo ortodoxo, que é um cristianismo que tem raízes lá no Oriente, ele é muito distante da nossa realidade. Nós tentamos trazer ele aqui para Brasil, mas a forma ortodoxa ela é bizantina. Os nossos cantos são bizantinos, né? Eu gostaria de conseguir cantos sagrados que pudessem ser abrasileirados e tudo mais, mas isso não tem sido possível, né? Nem seria aprovado pelo patriarcado, né? O patriarcado de Alexandria, no caso ao qual nós estamos ligados. Então, eu acho que ecumenismo é uma coisa que eu não tenho como discutir. Ele é muito fora do pensamento da Igreja Ortodoxa, né? Mas o diálogo interreligioso é uma coisa que me dá prazer e que eu entendo e que eu acho que funciona, né? Eu não acho que Cristo veio ao mundo para reformar a sociedade. Eu acho que ele veio ao mundo para reformar o homem. O homem que se vire para transformar a sociedade. Mas ele precisa, em primeiro lugar, transformar a si mesmo. Então, tudo que nós temos falado aqui, né, na verdade, nós estamos falando da nossa atuação no reino de César. Nós não estamos falando do reino de Deus. Nós estamos falando em nos unirmos, em unirmos esforços para que possamos agir no reino de César. O reino de Deus, como dizia minha avó, cada qual desce do bonde como quer. Cada qual vai procurar a Deus dentro do seu coração. Cada qual encontrará o Deus que estiver procurando. Então, por essa razão eu estou aqui, por causa do diálogo interreligioso, né? E eu espero que essas ocasiões possam se repetir muitas vezes. Me dá uma grande alegria, e não só, como também encontrar essas figuras que estão aí, que a pandemia nos impede de abraçar, como muito bem disse o nosso querido amigo. Tchim, tchim. Obrigado, Padre Tito. Depois a gente, 2 minutos, né, cada um pode retomar uma palavrinha, mas agora acredito que nós não teremos a oportunidade de muitas perguntas, mas uma ou outra pessoa
destinar a pergunta pode ser, acredito, para um ou para outra pessoa, ou uma pergunta geral, mas que daí cada um possa dizer de modo breve, se é possível. Agora está aberta a perguntas. Se alguém quiser perguntar, levanta a mãozinha, né? Alguém? Ninguém? A Luane? Luane, pode falar? Alguém pode abrir o microfone para a Luane? Pedro? Oi, já abri, acho que foi, tá me ouvindo? Sim. Boa noite, padre. Primeiro, parabenizar a todos, né, pela exposição. Eu queria perguntar para Denise, ela explicou que o candomblé ele é uma religião voltada para a natureza. Nós, do cristianismo, nós seguimos a Bíblia. Eu queria saber se eles têm algum livro que eles seguem, né, alguma doutrina. É a minha dúvida só. Mas eu acho que ela não tá, ela escreveu no chat que ela já voltava. Oi, já voltei, Luane. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Então, assim, livros sagrados nós não temos, tá? A religião afro, ela é passada pela oralidade. Então, assim, ela é passada através dos nossos ensinamentos dos antepassados, dos mais velhos para os mais novos. E aí a gente vai adquirindo a guardá-los na memória, tá? Então, tem um livro sagrado, igual a Bíblia, como os cristãos têm, nós não temos, tá bom? Então, é a oralidade que faz a gente estar aprendendo as regras, os cânticos, os dias de louvação, tá bom? Então, a gente não tem uma Bíblia específica. Hoje, no caso do capitalismo, você encontra aí alguns livros falando sobre o que é candomblé, explicando algumas coisas. Não acredito, tá? Porque geralmente aquilo lá é só mais para vender. Porque o candomblé é uma religião onde os segredos têm que ser guardados, tá? Não pode ser passado para a sociedade, porque é referente aos orixás. Mas a gente aprende assim, na roça que a gente fala, né? No aprendizado do dia a dia, nos centros de candomblé. Tá bom? Entendi. Obrigada, viu? É tradição, então, né? É Legal. tradição. Obrigada. Nada. Mais alguém? Obrigado, Denise. Nada. Posso perguntar para o Rodolfo? Sim. Boa noite. Wilson. Isso. Boa noite a todos. Obrigado, parabéns aí, né, ao padre Luiz, a Denise, ao Frei Pedro e ao Rodolfo. O Rodolfo falou sobre a liberdade religiosa, né? É o que nós estamos falando, e diálogo interreligioso. Qual a dificuldade de nós estar participando, assim, eu falo como cristão, eu estar participando na sua igreja e os seus religiosos também estão participando da nossa. Há alguma restrições, Rodolfo, assim, na Batista? Vocês podem participar da católica e... Vou falar agora. Nilson, né? Obrigado pela pergunta. Eu sou de Jundiaí, tá? Ah, legal. Então, a denominação batista, nós acreditamos, nós temos o princípio que é a absoluta liberdade de consciência do indivíduo. Então, todas as pessoas são livres para fazerem as suas escolhas. Então, se uma pessoa da minha denominação, da minha igreja, da minha comunidade, se ela desejar participar, frequentar, pelo menos da minha parte ou da parte da liderança da igreja, não vai ter nenhum tipo de represália ou enfim, de tentativa de impedir essa pessoa, porque nós acreditamos na liberdade de consciência do indivíduo. Agora, obviamente,
existem o campo evangélico brasileiro, o campo evangélico é muito heterogêneo. Então, quem olha de fora, para quem olha de fora, evangélico é uma coisa só. Então, mas não é bem assim. Então, nós temos, vem a reforma protestante, tem as denominações protestantes históricas, que é as conhecidas, o cinturão protestante, né? Os congregacionais, os presbiterianos, os luteranos, os batistas e os metodistas. Então, e depois tem os pentecostais, que é o início do século XX, e em 1950 em diante, os neopentecostais. Nos grupos neopentecostais, sem querer generalizar, a gente vê muito esse tipo de atitude das lideranças religiosas que são personalistas. Eles esqueceram do princípio da absoluta liberdade de consciência do indivíduo, que é um princípio protestante. Então, muitos deles, não estou generalizando, muitos desses líderes neopentecostais, eles atuam coibindo os membros. Então, eu respondo dessa forma, né? Existem lideranças evangélicas, sobretudo as vinculadas ao movimento neopentecostal, que coíbem os seus membros, seus fiéis, de participarem de outros cultos, enfim, até de frequentarem. Isso é uma triste realidade. Mas eu falando dentro da minha denominação, da minha tradição protestante, não. Um líder religioso não pode, de modo algum, impedir qualquer fiel de fazer qualquer coisa. Ele tem a liberdade de consciência para fazer o que ele quiser da vida dele. O que a gente pode fazer é orientá-lo em relação a questões teológicas, orientá-lo em relação a problemas pessoais. Esse é o nosso papel pastoral. Tá joia. Obrigado. Eu agradeço. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Mais uma pessoa? Padre Danilo. Sim, Eu Visioli. queria fazer uma pergunta para o Padre Luiz. Sim. É o seguinte, eu entendo que o ecumenismo entre a Igreja Católica e as protestantes seja mais difícil. Mas ele acha, o Padre Luiz acredita, que o ecumenismo, puro ecumenismo, entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Romana seja impossível? Olha, isso não depende da minha opinião. Isso depende da opinião do sínodo, né? Nós temos visto aproximações entre o Papa Francisco e o Patriarca de Constantinopla, né? Isso não implica o ecumenismo, é um diálogo interreligioso. Como é que eu posso falar de ecumenismo se um dos baluartes, digamos assim, do catolicismo é o primado de Roma? É muito difícil. Nós não aceitamos o primado de Roma. Nós nunca aceitamos, né? Nós sempre fomos uma igreja conciliar, continuamos sendo uma igreja conciliar. Os patriarcas tomam todas as suas decisões em concílios, né? Toda a nossa teologia é conciliar. Então, não há como... eu não entendo como é possível, né? A menos que, como já foi expresso pelo João 23, né? Que as igrejas que ele chamava de separadas voltem a Roma. Nós não temos como voltar a Roma, porque não fomos nós que saímos, certo? Foi Roma que se separou de nós, né? Então, nós temos muitas diferenças.
Se você pegar, por exemplo, os melquitas eles são católicos de rito ortodoxo, mas eles aceitam totalmente o Papa, toda a doutrina católica romana e tudo mais. Eles apenas conservam o rito ortodoxo, né? Mas eles já não têm a teologia. Existem diferenças muito grandes na teologia romana em relação à teologia ortodoxa, né? Não apenas na questão do filioque, existem outras diferenças que são diferenças muito grandes, né? A Imaculada Concepção, por exemplo, é uma delas, né? Então, é muito difícil que a gente possa comungar. Tanto que, embora qualquer pessoa possa assistir às nossas liturgias, eu só posso dar a Eucaristia para um ortodoxo. Eu não posso dar a Eucaristia para um católico romano, para um protestante, para um judeu, para um budista. Eu só posso dar a Eucaristia para quem comunga do mesmo credo, né? No caso, inclusive, o credo niceno-constantinopolitano, onde está escrito a respeito do Espírito Santo, que do Pai procede, e juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Nós não falamos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, tá? Então, já não é o mesmo credo. Então, existem diferenças que, num nível leigo, talvez pareçam insignificantes, mas no nível teológico, dogmático, elas são diferenças muito significativas. Essa eu acho que é a grande dificuldade. Muito bem. Muito obrigado. Mais uma pessoa. Última, a gente encerra. Mais alguém? Podemos encerrar? Padre Danilo? Sim. Aproveitar aqui a presença do Frei Maurício, se ele quiser dar uma palavrinha sobre o assunto. Sim, e abrir espaço para ele mesmo. Desculpa então. Sim, não, ótimo. O padre Kleber teve que dar uma saída, então... Sim. Vamos aproveitar a presença do Frei. Maurício. Boa noite a todos e a todas. Como o Frei Pedro disse, desejo que o Senhor sempre vos dê a paz. Primeiro, quero agradecer, Padre Danilo, pela oportunidade de poder sentar, como disse o Rodolfo, sentar à mesa e podermos partilhar dessa palavra de Deus que nos envolve, nos une e nos congrega como irmãos. E que possamos cada vez mais descobrir meios para anunciar essa boa nova de Jesus Cristo a todas as pessoas. Essa boa nova que vem trazer a paz, a alegria e o bem do Senhor. Então, confesso que é uma alegria poder estar participando deste momento tão significativo, tão oportuno de encontrar cada um de vocês, mesmo na distância, a gente poder estar unidos na oração e no coração. Um grande abraço, deixo aí um grande carinho por todos vocês e volto a dizer muito obrigado, Padre Danilo, pela oportunidade que me concedeu de participar e ver aí também o meu confrade estar falando. É uma alegria poder estar junto com vocês. Grande abraço, meus irmãos.
Obrigado, Frei Maurício. Então, a palavrinha final de cada um. Podemos começar com o pastor Rodolfo, da mesma ordem que a gente estava partilhando, a palavra final. Pastor Rodolfo. Quero agradecer o convite, agradecer a todos e a todas que estiveram presentes aqui neste ambiente virtual, que nos ouviram. Agradecer essa oportunidade. É uma alegria imensa participar desses eventos de diálogo interreligioso. Gosto, como eu já disse no início, né? Eu me sinto muito honrado por participar desses eventos. Eu acredito que existe um valor não só prático, mas também pedagógico, quando a gente se assenta para conversar, né? Os fiéis das nossas comunidades, eles estão de olho. E nós estamos, a Denise falou muito bem no início, né? A gente vive no Brasil, é um processo terrível, que tem aumentado de intolerância religiosa. E fazendo autocrítica, eu sou um pastor protestante, e como eu disse, respondendo ao Nilson, o campo evangélico, o campo protestante no Brasil, ele é muito, não só no Brasil, né, mas no Brasil especificamente, ele é muito heterogêneo. E existem grupos dentro do evangelicalismo brasileiro que são responsáveis pela perseguição religiosa das religiões de matriz africana. Isso é algo que não tem como negar. Então, eu acredito que existe um valor valor muito importante, pedagógico, quando a gente se assenta, ainda mais num momento como esse que a gente vive no Brasil, né, de total intolerância em todos os níveis. Então, eu agradeço de coração ao Padre Danilo e a todos que estão organizando esse evento. E agradeço a todos vocês, mais uma vez, aí, pela educação e pelo carinho aí em nos ouvir. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Denise? Primeiramente, peço desculpa, tá? Os 2 momentinhos que eu precisei sair. Mas, assim, fiquei muito feliz pelo convite. Eu acho que fechamos uma noite de segunda-feira maravilhosa, um momento de reflexão. Amei, eu adoro. Na verdade, eu preferia mesmo ela estar presencial, né? Porque esse calor humano faz falta. Mas valeu a pena, espero que todo mundo tenha gostado, tenha compreendido. Pena que o tempo é curto, né? Porque é um tema tão gostoso que a gente pode passar a noite inteira conversando. Então, obrigada por ter me convidado, né? Fiquei muito feliz e todo mundo tenha uma boa noite, uma boa semana, tá bom? Obrigada. Amém. Frei Pedro? Obrigado. Eu não fiquei sabendo assim, o Maurício indicou meu nome, né? E aí eu fiquei pensando no que falar, né? Recuperei algumas coisas do ano passado, dos 800 anos de Francisco, e aí está. Eu creio que o importante é isso, é a pregação da paz, e isso é o que nos vai fazer o diálogo religioso funcionar, né? Já que não entra em questões dogmáticas ou teológicas, isso abre possibilidades, a paz é necessária em todos os sentidos, não uma paz que é ausência de guerra ou isso, mas quando as pessoas conseguem, dentro de si, criar esta paz. Como dizia o título, né? Eu lembrei muito de o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E descobrir o reino de Deus dentro de cada um de nós. E esse reino descoberto, então, vai fazer com que eu não fique só com ele e transborde esta felicidade de encontrar com o reino de Deus. Então, cada uma, um abraço especial ao Tito, a Helena, que vi ao lado dele, né?
porque são amigos daqui de casa e a gente muito tempo não se vê por causa da pandemia. Nós nos víamos semanalmente o ano passado, esse ano quase não nos vimos, né? Foi um prazer conhecer o Rodolfo. Depois gostaria de entrar em contato, porque muitas coisas podemos fazer junto. E Denise é aqui de Piracicaba também, Denise? Então seria bom também, porque é sempre bom ter alguém da origem afro para poder nos mostrar algumas coisas que às vezes para nós católicos ficam bastante complicados. E nesse sentido de buscar a paz e desejar a paz a todos vocês, a paz de Deus. Amém. Obrigado, Frei. Padre Tito. Bom, primeiro eu quero pedir desculpas se eu posso ter dado a impressão de ser arrogante, né? A ortodoxia é muito complicada. E é muito complicado ser ortodoxo no Brasil, né? Como eu disse, para, vamos dizer assim, o lado exterior, né, da atuação da Igreja, o diálogo interreligioso é uma condição básica. Na verdade, o mundo precisa ser reevangelizado porque a religião se perdeu completamente. Para que o mundo se reevangelize, é preciso que os evangelizadores se evangelizem. E isso requer um esforço não só das instituições específicas, né, a qual cada um de nós pertence, mas principalmente um grande esforço pessoal de cada um. Porque sem uma transformação interior, você não vai conseguir mudar o lado de fora. Nós temos uma frase que é de São Máximo, o Confessor, que diz o seguinte: Deus se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. Então, essa é a condição. Essa é uma base para a nossa construção pessoal, né? E nós devemos fazer todo o esforço nesse sentido. Como disse Cristo, sejam perfeitos como o meu Pai é perfeito. Tá? Eu agradeço essa oportunidade e espero, passada essa pandemia, que a gente possa se encontrar todos presencialmente e trocarmos ideias em níveis até mais profundos. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Padre Tito. Abraço também fraterno à diaconisa Helena, Dom Nicolas também. Transmita um abraço fraterno a ele. Mandarei. Que nós possamos ter, todos nós aí, futuramente, quem sabe aí, após a pandemia, o encontro, né? Como diz o pastor Rodolfo, né? Nós possamos fazer um dia uma refeição juntos, né? Fazer um momento juntos de partilha, de conversa, de bate-papo. Também um momento, né, entre as igrejas, a gente partilhar um pouquinho sobre a vida, sobre a nossa experiência, a nossa caminhada. Deus abençoe a cada um de vocês que participaram. Fiquei muito feliz com o sim de cada um, do Padre Tito, a Denise mesmo com o filho aí, após a gestação, e deu esse sim. O pastor Rodolfo também, sempre nesta caminhada, nessa luta, seja nas escolas, em vários lugares aí, fazendo essa belíssima reflexão. E que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado mesmo por esse momento. E o Cursilho também nos proporcionou esse momento. O movimento Cursilho e Cristandade é justamente esta perspectiva de presença nos ambientes. E a tolerância é a base desta evangelização, dessa perspectiva nos diversos ambientes. Queria fazer uma consideração aqui, não uma conclusão, porque a gente não consigo concluir nada disso, né? A gente pode tirar muitas considerações. Uma frase, um texto do Leonardo Boff, no livro chamado Virtudes para o Mundo Possível.
ele vai fazer uma definição de tolerância, é muito interessante. Ele vai dizer assim: a tolerância é a capacidade de manter positivamente a coexistência difícil e tensa de dois polos, sabendo que eles se opõem, mas a compõem a mesma e única realidade dinâmica. São como os dois lados de um mesmo corpo, o esquerdo e o direito. Eles conferem o dinamismo à história e à vida de cada pessoa, por mais tribulações que se possa ocasionar. A intolerância constitui um risco permanente. Ela reduz a realidade, pois assume um polo e nega outro. Coage a todos a terem a mesma atitude. É assim que nasce o fundamentalismo e, às vezes, então, que possa ficar entre nós essa perspectiva, como o próprio Padre Tito, né? Tenho minhas convicções nesse sentido. Não há como dialogar as convicções, mas há questões que nós possamos conversar e dialogar a partir dessa perspectiva, desse diálogo interreligioso, desta promoção da justiça e da paz. Obrigado a todos.